2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabemos, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O texto que eu acabei de ler para vocês fala de um lugar tenebroso, um lugar escuro, um lugar sem saída. E vivemos no mundo tenebroso, no mundo escuro, no mundo cheio de sofrimento, de lágrimas. Ô, Gilmar. Acabamos de ouvir aí o irmão Wilson comentando de um conhecido nosso que faleceu em Campos Verdes, aqui no estado de Goiás. E esse é o mundo que o pai promete chegar à tarde no final do dia de trabalho e não chega. Às vezes eu estou na fazenda, a 300 quilômetros aqui de casa, e quando eu saio eu fico preocupado. Será que eu vou chegar para a alegria da minha família? A gente não sabe se vai chegar. Eu saí de lá ontem, era 1h da tarde, em dado momento na BR, aqui, a Belém, Brasília, uma BR muito movimentada, quase houve um acidente, possivelmente. Talvez eu não iria chegar para estar pregando aqui para vocês. É um mundo de enfermidades. E agora essa doença que está aí assolando ao mundo. E dentro de todos esses problemas, o ser humano não vê a saída, não sabe aonde buscar a saída. E aí começam a aparecer as ideias humanas. Uns vão procurar a saída para os seus problemas nos baralhos, procura as cartomantes. Tem essas crendices. Outro dia eu estava andando no centro de Goiânia, no cruzamento da Anhanguera com a Avenida Goiás, uma mulher assoviou, olhei, era uma cigana toda com aqueles adornos, e prometendo que iria ler minha mão e contar meu passado. Eu falei, pô, meu passado já tá bem claro aí, não precisa ser dito, mas as pessoas acreditam nisso, nos búzios, e joga aqueles dados, e passa a acreditar nessas coisas. Logo aparecem também as superstições. As pessoas têm medo de coisas. Sexta-feira da Paixão, sexta-feira 13, parece que não pode ver um gato preto, não pode passar embaixo de escada. Se vê a sandália virada, diz que a mãe vai morrer. E as pessoas acreditam tanto nisso que é capaz de morrer com essas crenças. Diz que um cidadão foi condenado injustamente à morte num reino, quando ele estava lá perto de ser executado, faltando poucos dias, o rei foi visitar. Rapaz, confessa, moço, você foi que fez tal delito? Ele, não foi, o rei. Quando o rei virou as costas, saindo perto da cela, ele falou, rei, eu estou sendo executado injustamente, mas daqui 3 dias o senhor vai morrer também, eu jogo essa praga. No primeiro dia, o rei não ficou preocupado. Mas no segundo dia o rei ficou tão estressado, não conseguiu dormir, não conseguiu se alimentar. Chegou o 3º dia, já estava no final do dia, o rei deu um infarto e morreu de medo de morrer por causa da praga que foi jogada nele. Então as pessoas acreditam nisso. E muitos estão dispostos a pagar somas altas de dinheiro, procurando macumbas e procurando homens que, entre aspas, são ungidos de Deus, que são capazes de fazer grandes milagres. Então, essas pessoas vão procurando isso tudo, mas esquece que aqui está a verdadeira candeia. Olha o que diz aí o texto. Verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Então, a candeia que vai iluminar o mundo, vai iluminar a nossa vida, mostrar a saída, mostrar a solução para os nossos problemas, mostrar o caminho, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos, é a tua palavra.
É a Bíblia que guia os passos e as decisões dos seres humanos. Mas é interessante que a Bíblia tem sido ridicularizada na sociedade de hoje. Vocês já pararam para pensar como a Bíblia ela é mal vista pelos intelectuais? Parece que hoje é sinônimo de status. Ri de quem ler a Bíblia. São vistos como os cafonas, ultrapassados, vistos como os fundamentalistas, as pessoas que carregam a Bíblia na mão, pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nas faculdades, zomba dos milagres, disse que são mitos, são lendas. Outro dia eu vi um camarada que disse que passou um arroxo numa faculdade. Diz que o professor falou assim, olha, me explica como um homem ficou 3 dias no ventre de um peixe, ele não sabia responder. Aí, de repente, ele tinha saído para o banheiro pedindo, Deus, me ajuda, como eu posso responder essa pergunta? Era na faculdade de medicina, tudo prova que é impossível um homem viver dentro de um ventre de um peixe durante 3 dias. Ele falou, professor, da mesma maneira que uma criança vive 9 meses no ventre de uma mãe. Aí o professor começou a entender. Então, a Bíblia ela não tem valor na sociedade. Mas eu separei aqui, diante de vários motivos, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que você tem vários motivos também, e eu quero frisar pelo menos 5 grandes motivos pelos quais eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro motivo que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus é a unidade. A Bíblia contém 66 livros, tendo aí como autor 40 escritores. Moisés foi o primeiro, João foi o último. Entre João e Moisés há um espaço de 1.500 anos. João nunca viu Moisés. Moisés viveu numa época e cultura e idioma completamente diferente de João. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. João escreveu algumas cartas e o livro do Apocalipse no ano 90 da era cristã. Então, entre João e Moisés, 1.500 anos e 40 escritores. Aí tivemos reis, tivemos pessoas intelectuais, como médico, e enfim, tivemos diversos tipos de pessoas que escreveram parte da Bíblia. E é interessante que a junção desses livros forma a totalidade da Bíblia. A palavra Bíblia vem do latim, quer dizer biblion, coleção de livros. Ou seja, você tem uma pequena biblioteca nas suas mãos quando você tem a Bíblia, 66 livros. Agora, o que eu acho mais interessante é que na faculdade Harvard, nos Estados Unidos, há uma scanner que ela escaneia todos os materiais acadêmicos dos alunos para ver se esse material foi plagiado, foi copiado de um autor e não foi dado a sua autenticidade na referência. E um professor ateu pegou e falou assim, pronto, eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia teve 40 escritores, eu vou escanear parte da Bíblia, que eu quero saber agora quem foi o autor da Bíblia. E começou a escanear, escaneou os 5 primeiros livros, deu um autor só. Não, tudo bem, a teologia, a história arqueológica diz que foi Moisés, tudo bem. Continuou escaneando. Quando ele escaneou o Antigo Testamento todinho, aí ele falou, poxa, está dando um só autor? E ele falou, deixa eu escanear os outros agora do Novo Testamento. Escaneou todos, deu um único autor. Peraí, mas como que deu um único autor se são 40 escritores? Sabe o que é? Porque a Bíblia tem 40 escritores, mas autor um só, que é Deus. Então, essa unidade, livro nenhum contém essa unidade perfeita. É porque não dá tempo de eu passar uma aula para vocês verem o que Moisés escreveu lá no Jardim do Éden, que Deus proibindo comer do fruto ali que dava a vida após o pecado. João escreveu que Deus liberando agora o fruto da vida após a erradicação definitiva do pecado. O que Moisés escreve, João completa, nunca se viram. Porque há um espírito
guiando esses 40 escritores, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo grande motivo, harmonia com a ciência. Gente, outro dia alguém falou assim, será que é possível ser cientista e acreditar na Bíblia? O cientista respondeu, é possível não ser cientista e não acreditar na Bíblia? Pois a ciência comprova a veracidade da Bíblia. Olha para vocês verem, geralmente, quando há uma pequena contradição entre a Bíblia e a ciência, pode ter certeza que a ciência está errada. Mas a Bíblia não está errada. Veja agora, os grandes sábios da Grécia diziam que a Terra era como um disco de vinil. Olha a inteligência desses homens da Grécia. Não, nunca estudaram a dimensão da Terra, mas começou a criar ideias. Não, a Terra é como um disco de vinil. Aí ficavam com medo de navegar e cair num despenhasco. Mas olha para vocês verem, Aristóteles já dizia, a terra é cortada ao meio como laranja. Aí cada um vai dando uma ideia de como é a terra. Percebe que a ciência ela é relativa? Hoje ensina uma coisa, amanhã ensina outra, mas a Bíblia é absoluta. Ela bate o prego e vira e joga o martelo fora e não muda. Olha o que já dizia a Bíblia. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já dizia, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Eu pergunto para vocês agora, qual cientista que tem coragem de dizer que a terra não é redonda? Era só pegar o que Isaías já tinha escrito. Era muito melhor do que arrumar essas guerras todas de ideologias da ciência, cada um com seus TCCs e querendo levantar as filosofias, e ficou registrada a vergonha na história. Mas Isaías já dizia, está sentado sobre a redonda, ou seja, a Terra é redonda. Hoje a ciência comprova e é absoluta essa crença agora, mas a Bíblia já dizia. Aristóteles estava fazendo uma palestra uma certa vez, e alguém perguntou qual a crença dele sobre a Terra, como que a Terra está suspensa. Ele falou assim, a Terra está suspensa sobre 4 colunas. Aí alguém do auditório perguntou assim, mestre, por favor, e essas colunas estão suspensas em quê? Ele começou a gaguejar, sem saber o que falar, ele soltou uma piada sobre 4 elefantes. Aí todo mundo deu a gargalhada, ou seja, ele não sabia responder, mas queria dar a sua ideia. Mas olha o que diz aí já a Bíblia, né? O livro de Jó já dizia, ele fez pairar a terra sobre o nada. Então está aí muito claro, a terra não é suspenso no nada, só na atmosfera. É algo inexplicável. O livro de Jó já dizia, porém, a Bíblia, ou seja, a ciência tentando encontrar uma resposta para essa questão, algo que a Bíblia já dizia. Não era mais fácil estudar a Bíblia? A Bíblia lá nas academias está sendo ridicularizada, mas a Bíblia está massacrando essas crenças propagadas nas academias. E ainda, entre a Bíblia e a ciência. Durante anos, a ciência ensinava que os ossos formavam em primeiro lugar, no ventre da mãe. Depois a carne, e finalmente a pele. Então, a ciência agora, na questão da formação do feto, e ficou muito contraditória ao longo da história. Não, em dado momento são os ossos, em dado momento são a carne, os nervos, e assim, demorou muito chegar a um consenso que a pele forma primeiro no ventre da mãe. Mas já dizia a Bíblia, de pele e carne. A Bíblia já dizia algo que a ciência estava lutando para descobrir. Mas a Bíblia já estava muito clara. Percebe que é uma harmonia a Bíblia com a ciência. Lembre de uma coisa, sempre que houver uma contradição entre a Bíblia e a ciência, pode perceber que mais cedo ou mais tarde vai ficar comprovado que a ciência estava errada. Mas a Bíblia é absoluta. Pergunta aí o seu dentista, quando você for no dentista na segunda-feira, se os dentes não têm uma pele. Demorou anos e anos para que os odontólogos entendessem, aceitassem e começassem a publicar materiais dizendo que o dente tem pele. E olha aí para você ver, o livro de Jó já dizia também. Hoje é comprovado, mas para mim, o que você vai ver acerca da ciência agora é o que é mais harmonioso com a Bíblia. Nos dias antigos, criam que havia um total de 1.200 estrelas. No século XV, Ptolomeu, rei do Egito,
chegou a contar 5.000 e acreditava que era o total desses números de estrelas. Não tem mais estrelas, são só 5.000. Agora, observe, Galileu inventou o telescópio de 1,5 polegadas e contou 100.000 estrelas. Percebe que só vai se contradizendo? As descobertas, hoje, sabe-se que só a Via Láctea tem 100 bilhões de sóis e que há mais de 200 bilhões de Via Lácteas. Vê, mas olha o que a Bíblia já dizia, cerca de 600 anos de Cristo já foi escrito, assim como não é possível contar as estrelas do céu. Gente, não pode contar. Hoje os cientistas entenderam que se perderam no mundo do universo e não sabem encontrar o fim do universo, não sabem encontrar o número de estrelas. Mas a Bíblia já falava, dizia que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas, incontáveis. Está provado que não consegue contar as estrelas, mas eles queriam contar, queriam descobrir, investiram soma altas em equipamentos, porém, hoje eles reconhecem e rendem aos pés da Bíblia, não podemos contar as estrelas. Mas é a harmonia da Bíblia com a ciência. O terceiro grande motivo porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, a sua permanência. Ora, a serpente era o animal era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Querido, que você esteja me ouvindo aí, depois você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, você vai perceber que lá diz que Deus permitiu que comêssemos de todas as árvores do jardim, exceto uma. Quando a serpente vai conversar com Eva, a serpente muda a palavra de Deus, e o texto começa dizendo, ora, no final diz o seguinte aí, ó, ora, a serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher, é assim que Deus disse, olha, essa frase, é assim que Deus disse, a serpente está pegando parte do que Deus falou para enganar Eva. Aí ele coloca agora, não comereis de toda a árvore do jardim, o inimigo acrescentou a palavra não. Porque se nós colocarmos, tirar a palavra não, comereis de toda a árvore do jardim. Deus permite comer de todas as árvores, exceto de uma. A serpente muda. Agora, por que a serpente muda? Porque Eva estava preparada a não cair nas suas ciladas, porque Deus já tinha advertido Eva. Agora, quando o inimigo chega com a palavra de Deus, embora mudada, Eva caiu. Ao longo da história, o inimigo quis destruir a Bíblia. Ao longo da história. Só para vocês verem, durante a Revolução Francesa, no ano de 530, mais ou menos, 536, mais ou menos, até 1798, a Bíblia foi duramente atacada. E atacada pela cristandade, pela igreja medieval. Perseguia quem lia a Bíblia, prendia, matava na Santa Inquisição e condenava e criticava quem lia a Bíblia. Porém, a Bíblia foi vencendo e permanecendo intacta até os nossos dias. Nenhum livro na história foi tão perseguida e ainda continua sendo perseguido como a Bíblia. E não é destruída. Porque a gente percebe o quê? Uma mão guiando esse livro. Só para vocês verem, só do Novo Testamento há mais de 5.200 manuscritos, e todos semelhantes. O que é um manuscrito? Alguém chega na sua casa e fala, posso copiar esse livro? Aí copia o livro todo à mão. Aí de cópias, tem mais de 5.000 exemplares de manuscritos semelhantes. Se você pegar aqueles escritos antigos dos grandes da antiga Grécia, já estão
já estão esfalaçados, já estão perdidos, já estão desiguais. E a Bíblia é muito mais antiga do que esses livros, intacta, perfeita. Quando você pega na Bíblia aí para ler, você pode ter certeza que Deus guiou esse livro desde o momento que foi escrito pelo escritor até as suas mãos, e esse livro está intacto. Por isso eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que o inimigo tenta perseguir e destruir esse livro, mais esse livro ganha poder. Mais esse livro ganha força. Porque a Bíblia é o livro mais vendido todos os anos no mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido em vários idiomas, em dialetos. Hoje você encontra a Bíblia na choupana do pobre e na mansão do rico. Você encontra a Bíblia no painel do carro do rico e na carroça do catador de reciclagem. Você encontra a Bíblia nos fóruns. Você encontra a Bíblia nos hospitais, nem que seja no Novo Testamento, nos hotéis, em todos os lugares você encontra a Bíblia. Hoje a Bíblia está aí solta para todo mundo. No passado, a Bíblia era só os idosos que estudavam. A Bíblia era só as pessoas ignorantes. Embora os cultos querem criticar a Bíblia, mas cada dia mais a Bíblia está sobrepondo sobre os outros livros, porque ela é a palavra de Deus. E o quarto e penúltimo motivo, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, o cumprimento de suas profecias. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, falando acerca também do livro de Daniel, e a ciência se multiplicará. É uma profecia que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E cá para nós, a partir do ano de 1798 para cá, surgiu tantas coisas, porque é contado teologicamente, historicamente, que conta a partir de 1798, é considerado o tempo do fim. E olha para vocês verem se a ciência não se multiplicou e se de fato essa não é uma profecia cumprida. E eu poderia citar profecias messiânicas, por exemplo, que diz como seria o nascimento de Jesus no Antigo Testamento, 700 anos antes, e como cumpriu. São 73 profecias messiânicas que diz no Antigo Testamento, cumpre no Novo Testamento, e foi ditas em épocas diferentes, e cumprida em datas e épocas remotas, e teve seu cumprimento. Babilônia, mesmo quando foi destruída, diz a profecia que nunca mais ia ser reconstruída. Saddam Hussein tentou reconstruir, mas você sabe que os Estados Unidos foi lá e enforcou o cidadão e não cumpriu, e cumpriu a profecia que jamais seria reconstruída. Mas olha para vocês aí na ciência. 1890, esse foi o primeiro automóvel. Olha aí a engenhoca que inventaram. 131 anos depois, eu poderia ter colocado carro importado, aqueles carros de milhões de reais, mas eu coloquei carro nacional. Olha aí para vocês verem, 131 anos depois, mudou alguma coisa entre o primeiro carro e o atual? Há carros que estacionam sozinhos. Mudou alguma coisa? Observe. Santos Dumont, 1906, com 14 bis. Vocês sabem por que chama 14 bis, não é verdade? Porque ele tentou 14 vezes. E diz que todas as vezes esse homem fracassou. Mas para quem é otimista, como Santos Dumont, um mineiro, né? Ele dizia o seguinte: não, eu não acredito que eu fracassei. Foram 14 vezes eu descobri como não inventar um avião. Mas ele agora, na última tentativa, tinha um tabuado de 70 metros, ele pegou essa engenhoca parecendo um ultraleve, ou sei lá o quê, e correu em cima desse tabuado, e no impulso do vento, deu um solavanco nele, e ele voou aí, acho que uns 50 metros, caiu, que espatifou tudo, e levantou gritando e dando um soco pro ar, dizendo: o homem realizou o sonho de voar. Agora observa. 115 anos depois, eu poderia colocar o avanço das aeronaves para vocês verem, mas eu já fui logo no Airbus A380. Esse é o maior avião do planeta. 800 passageiros, primeira, segunda e terceira classe. Quantas toneladas de combustível um avião desse não carrega? Eu quero mostrar essa aeronave por dentro. Olha aí para vocês verem.
vocês viajarem 15 quilômetros de altura, pegando 5G, 1.200 quilômetros por hora, atravessando o Atlântico. Essa aeronave, quando ele vai levantar, eu já vi vídeos, você pensa que ela não vai conseguir levantar, são 4 turbinas enormes, e ele levanta tranquilo, parecendo que o vento está a favor, e vai embora. Você sabia que há bares dentro dessa aeronave? Se Santos Dumont ressuscitasse hoje, 115 anos depois, ele ia falar, meu Deus, o que aconteceu? Algo que eu não consegui, vocês estão fazendo. A ciência. Para mim, isso aí é fichinha 1969 na Lua, isso não é nada. Hoje já estão pensando em outros planetas, descobrir novos planetas, mas para mim a maior descoberta ainda é o celular. Não tem uma explicação. 1967 criou o primeiro aparelho celular, olha o tamanho, parecendo uma calculadora. Mas olha o lançamento aí agora da R$8.000. Tem tudo esse celular. Antigamente, quando veio calculadora, a gente pulava de alegria. Quando tinha relógio, quando tinha lanterninha. Hoje tem tudo. Hoje você carrega o mundo, você carrega sua vida, a sua conta, está tudo no seu celular. Você consegue imaginar sua vida sem um smartphone na mão? Você esquece o filho no estacionamento, dentro do carro, mas não esquece o seu celular. Você já percebeu? Você falar daqui para o Japão, ao vivo, você filmar e fazer uma live de um acidente aqui para o Japão, sem fio. E se eu falar para você que tudo que você viu até agora da ciência é fichinha para o que eles estão preparando? Porque você pensa, mas será que vai conseguir fazer uma invenção ainda maior do que essa? Nós estamos gatinhando ainda no que vão inventar ainda. Mas olha para você ver, o quinto motivo porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o quinto motivo. Seu poder transformador. Desculpe se tiver algum psicólogo assistindo aí essa mensagem, mas me aponte uma pessoa que mudou o casamento porque fez um curso universitário de psicologia. Por favor, matemáticos, se estiverem assistindo, você me aponte uma pessoa que diz, eu deixei de fumar depois que eu fiz o curso de bacharel em matemática. Não existe um livro que muda a vida das pessoas como a Bíblia. Eu estou falando, eu estou emocionado. Se você me tocasse agora, você ia ver o quanto eu estou emocionado, porque a Bíblia é o único livro que você nunca mais será o mesmo a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia. Amigo, se você está me ouvindo aí no YouTube pela primeira vez, você se deparou ou ao vivo, ou porque ficou gravado, ou se você vai ver daqui 5, 10 anos, eu não sei quando você vai ver essa mensagem, essa parte da mensagem, é um perigo você ler a Bíblia. Pasme com o que eu vou falar agora. É um perigo, não envolva com esse livro, porque você nunca mais será o mesmo. Você tem que tomar uma decisão. Sabia disso? Você lê um livro de autoajuda, não te ajuda em nada. Mas esse livro é a ajuda do alto. Você tem que tomar uma decisão. Outro dia eu estava fazendo um evangelismo, eu citei isso e alguém falou, mas como que essa Bíblia? Eu falei, a partir de hoje, ou você muda a sua vida, e enquadra nos padrões divinos, ou você vai endurecer mais ainda o seu coração. Mas o mesmo você não vai sair daqui sendo mais. Então, quando você se depara com a Bíblia, cuidado em abri-la, porque esse livro vai mexer com a sua vida. Agora, eu poderia apresentar N's e N's pessoas que melhorou o casamento a partir do momento que começou a estudar a Bíblia. Deixou os vícios a partir do momento que começou a estudar a Bíblia. Mudou o temperamento, mudou as perspectivas de vida, passou a sonhar, passou a reconstruir os sonhos, passou a ter um outro tipo de vida, porque começou a colocar os princípios estabelecidos no livro da ajuda do alto em suas vidas e transformaram. Deixa eu contar a história de um rapaz, antes de estudar a Bíblia. Nasceu num lar onde os pais não eram cristãos. Naturalmente, vivam a vida desgarrada,
sem limites, sem princípios, sem valores, sem sonhos. Começou a levar a vida e logo, com 15 para 16 anos, começou a fumar. Embora fumou só um ano, mas ainda enveredou por esse caminho. E quase não conseguiu deixar o cigarro. Muito cedo também começou a beber e ir para as festas. Logo se tornou pai solteiro, muito jovem, com máximo 17 para 18 anos, se tornou pai solteiro. Eu pergunto para você, que perspectiva de vida tem um ser humano assim sem Deus, sem Bíblia, sem conhecimento, sem princípios? E havia momentos que ele chegou a falar, chegado a determinada idade, se eu não conseguir uma perspectiva de vida, eu vou virar bandido. Eu vou me tornar um marginal. Porque via alguém estudando numa escola, via outros talvez conseguindo coisas compatíveis para a idade, e ele sem perspectiva, sendo um pedreiro, ou seja, um servente pedreiro. Depois se tornou um boia fria, sem desvalorizar nenhuma dessas profissões, todas são dignas e importantes para a sociedade, mas a gente nas palestras sempre desafia, se você puder desenvolver uma atividade mais confortável, que te pague melhor, esse é o conselho, mas ele não tinha perspectiva. Até que um dia a Bíblia caiu em suas mãos. Foi num ato de desespero. Ele estava fugindo de um cidadão que queria matá-lo. Ele estava paquerando a esposa desse cidadão. Na praça, um domingo à tarde, e aí ele já começou a receber pequenas orientações bíblicas. E quando ele viu que a situação não estava confortável para ele nessa praça, ele falou, eu tenho que ir embora. E o cidadão já estava olhando para ele e ele paquerando a esposa desse cidadão, e ele começou a caminhar em sentido à sua casa. Só que ele passou na porta da igreja, era um domingo já escurecendo, e a igreja estava lá começando o culto. E ele pensou, de bermuda, camisa sem manga, e de boné, um tênis, ele falou, eu acho que se eu esconder aqui, eu acho que vai ser legal, aqui ninguém vai me ver. Ele entrou ali na igreja e sentou no último banco para não incomodar ninguém. Tinha um irmão pregando de fora, esse irmão contou a história de um camarada que era canibal e que converteu e que se tornou um vegetariano e que Deus poderia transformar a vida daqueles irmãos naquele auditório e não importava quais circunstâncias vocês entraram aqui. Aqui é terreno de Deus, aqui o inimigo não lhe pega. Aquele jovem, sem saber, sem compreender aquilo tudo, começou a chorar e entrou em desespero. O culto acabou. Ele não conseguiu levantar para despedir do pregador, ele não tinha pernas, ele estava muito abatido, ele não conseguia levantar, ele não tinha força física para se levantar. O pregador foi até ele e falou, o que foi com você, meu jovem? Ele falou, olha, o senhor pregou a mentira. O senhor falou que Deus pode transformar um ser humano num segundo, o senhor não sabe por que eu entrei aqui, o senhor não sabe as circunstâncias. E ele falou para o jovem, não precisa me falar nada, não quero ouvir nada, eu creio no que eu preguei, passa a crer e vai embora para sua casa repetindo, Deus já me transformou, vem a quarta-feira no culto. E esse jovem foi embora pensando nisso. Na quarta-feira seguinte, ele foi para a igreja achando que era aquele irmão que estivesse pregando, mas não era o irmão. Daquele dia para cá, se passaram mais de 20 anos. Você percebeu que é possível Deus transformar uma pessoa quando este abre o coração à palavra de Deus? Eu estou falando para alguém que está jogado no vício da bebida e você não sabe como sair desse vício. Eu também já fui um viciado. Nos dias finais da minha vida lá fora, eu já estava sentindo dores no fígado. Eu estava me tornando um alcoólatra. Eu não tinha mais perspectiva. Eu não via mais saída. Tudo que eu tocava não dava certo. Eu poderia estar no meu último dia de vida.
Mas eu ouvi um sermão transformador, quem sabe sendo o último dia de vida. E até então Deus já me deu mais de 20 anos de vida depois desse momento. Será que eu estou pregando para alguém que está vivendo uma vida, num casamento, feito aos pedaços, e você não sabe mais o que fazer? Você já procurou aconselhamento, você já procurou terapeutas, você já leu livros, você já fez de tudo. Tudo isso pode lhe ajudar, mas não é a solução. Tudo isso tem um lugar na vida de um matrimônio, mas não é a saída. Deus me deu um casamento maravilhoso. Eu não sei nem explicar como. Quem sabe a minha história do meu casamento? Casamento tinha tudo para dar errado. Hoje é um presente, tem um casal de filhos maravilhosos com a minha esposa. A gente vive uma vida... Nós não somos perfeitos, mas somos felizes. Talvez você não saiba o que fazer para encaixar numa profissão, estabelecer um negócio, você não sabe. Eu também estava assim. Levantava de madrugada, preparava a minha marmita, era um boia fria, na cidade de Goianápolis, aqui, ó. Deve ter irmãos de Goianápolis que estão assistindo aqui, aí no YouTube, eles sabem minha história. Por favor, irmãos, comenta aí, eu vivenciei isso, eu sei dessa história, eu sou de Goianápolis, coloca aí para as pessoas verem que a gente está aqui, abrindo o coração para você. E Deus me ajudou, estabeleci um negócio próprio. Hoje eu tenho casa própria, eu vivo num ambiente super confortável aí para vocês verem. Vivo numa chácara, próximo ao Colégio ABC, aqui no estado de Goiás, tem uma fazenda. Hoje a gente vive bem financeiramente. Deus pode fazer por você também, mas está aqui a saída. A saída não é você ficar aí batendo a cabeça, vai para a Bíblia. A Bíblia é um livro completo, tem tudo o que você precisa. Basta você falar, Senhor, me ajuda. Você não sabe como, mas procura ajuda de alguém aí da igreja. Olha, me dá um curso bíblico, me dá uma orientação bíblica. Me ajuda, eu preciso. Eu vi ontem na mensagem, eu vi hoje. Eu preciso. Funcionou na vida do irmão Emilton, vai funcionar na minha. Acredite nisso. Eu não sei mais o que falar. Eu não tenho palavras. Eu queria poder ter o poder de lhe convencer, mas não tenho. Só Jesus pode tocar no teu coração e só você pode tomar a decisão. Está nas suas mãos. Que Deus abençoe você. Como foi bom você passar esses momentos aqui, estudando a Bíblia, vendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro poderoso. E com certeza, mais cedo ou mais tarde, assim como meu primo, começou lá em 89, lá em 87, lá no mato. E hoje está aí os resultados. Eu acredito também que mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar nas ruas, aqui de Goiás, ou desse Brasil afora, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar. Você vai tocar em mim e falar, irmão Emilton, ei, você é aquele que pregou lá no canal de bênção, não é verdade? Um dia eu vi lá. Rapaz, tua história me tocou, Jesus tocou meu coração e hoje eu estou aqui. Mas o melhor vai ser encontrar lá na eternidade com Jesus. Isso aqui tudo vai ser passageiro. Com Jesus vai ser eterno. Mas tudo pode começar aqui, se assim você quiser. Quero finalizar com oração. Vamos orar? Seu nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe como eu estava com vontade de transmitir essa mensagem. O Senhor que talvez já tocou no meu coração, talvez já tocou no coração do meu primo, talvez no papelzinho, sorteio ali, talvez já surgiu a oportunidade, eu não sei. Porque o Senhor sabe muito bem quais são as pessoas que iriam assistir essa mensagem hoje. Fico emocionado porque acredito que o Senhor trabalha nos corações das pessoas. O Senhor tem trabalhado durante anos e anos para salvar a humanidade. E poucos têm aberto os corações, mas não tem problema. Aqueles que abrem os corações serão transformados. E hoje esse amigo que está assistindo, o Senhor também está tocando no coração dele, no coração dela, quer restaurar o casamento, quer dar um emprego, que ele possa, talvez
trabalhar feliz, tirar o sustento da família e construir sua vida, quer tirá-lo das drogas, da bebida, do cigarro, quer dar a cura da enfermidade. O Senhor quer agir através desse canal na vida dessas pessoas. E é nesta tarde que o Senhor quer fazer esse milagre. Mas só se eles abrirem o coração, como eu abri o meu lar, 27 de maio de 2000, na cidade de Goianápolis, e tenho procurado me jogar nos braços do Senhor cada dia. Que o Senhor abrace todos que estão assistindo. Aqueles que não puderam, por algum motivo, essas mesmas bênçãos que estão chegando em nós, possa chegar neles também. E nos prepara, Senhor, para a eternidade com o Senhor. E que o Senhor nos traga no próximo sábado, nesse mesmo horário. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou testemunha dessa história, viu, Paulinho? Muito bem. E obrigado, viu, irmão Wilson? O irmão Wilson é uma pessoa que eu ia para os acampamentos da igreja só para dar trabalho, né, irmão Wilson? Lá do Rio do Peixe, que negócio. Abra o áudio, irmão. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado, irmão Wilson. Estou falando, eu sou testemunha dessa história sua. Te conheci, realmente. Você, o Paulo César, pessoas que Deus fez o que vocês são hoje. Amém. Eu agradeço a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado.